Boa tarde, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. Boa tarde a você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pedro, servo do grupo de oração Aliança com Jesus e Maria. E venho com essa mensagem, através desse vídeo, fazer uma partilha da palavra de Deus, que é a verdade absoluta, que governa todas as coisas. Palavra de Deus, por ela é que foi criada todas as coisas, e também por ela que nós fomos resgatados, regenerados na realidade da salvação e da obra da nova criação, o novo homem e a nova mulher. Então, como disse São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo é o próprio Senhor, é o próprio Jesus. E nesse momento, irmãos, que nós enfrentamos de dificuldade, como se fosse esse cair da tarde, o anoitecer, diante dessa realidade toda que estamos vivendo, de distanciamento, de isolamento social e de muitas mensagens que são como se fossem tempestades, ondas que vêm querendo fazer com que o barco naufrague. São águas tempestuosas que vêm nos acometendo a ponto de muitas vezes sentirmos medo, ficarmos apreensivos e infelizmente muitas vezes perdermos a nossa fé, perdemos o nosso ponto de referência, que é o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a força do Espírito Santo que move essa verdade dentro dos corações dos homens. Então, o meu intuito nessa tarde de hoje é trazer um pouco mais da reflexão, trazer uma reflexão sobre essa palavra que foi usada pelo nosso querido Papa Francisco, na bênção que foi dada com o Santíssimo Sacramento, há alguns dias atrás, a bênção sobre a cidade de Roma e sobre o mundo, que é uma bênção específica que o Papa dá em momentos solenes dentro da nossa liturgia, mais especificamente no Natal e na Páscoa, e alguns momentos extraordinários. E esse foi um momento oportuno, onde o Papa, em comunhão com toda a realidade do mundo, ele faz essa bênção, e com certeza uma bênção maravilhosa, que já está dando os seus frutos, já está abençoando a humanidade, já está percorrendo sobre nós, e fará muitas outras graças ainda acontecerem em toda a humanidade. Amém? E o Papa, ele nessa bênção, ele falou sobre a palavra do Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, de 35 ao versículo 41, a tempestade acalmada. Ele fez a sua reflexão, a sua homilia em torno desta passagem. E é uma passagem assim inspirada por Deus para esse momento em que estamos vivendo. E eu quero também, em unidade com o Papa, com a Igreja, fazer também mais uma reflexão sobre essa palavra, sobre o que o Papa disse também, que já nos basta, mas eu sei que muitas vezes a palavra de Deus ela precisa ser dita repetidamente, para que o nosso coração vá se confrontando com essa realidade e a palavra possa surtir o efeito necessário dentro de nós. Vamos ler a palavra então. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco. E os outros barcos o acompanhavam.
Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: Quem é este, a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, que sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Né, meu irmão? Então, a palavra de Deus vai dizer, naquele dia, ao cair da tarde. Né? Aqui, como dizia o Papa, e também eu digo, já existe uma realidade que o autor sagrado, ao escrever, ele coloca um detalhe específico, ao cair da tarde. O cair da tarde é o quê? É um momento aonde está chegando a noite, né? Está chegando as trevas ali. É o entardecer. Né? Ao cair da tarde, a palavra de Deus vai usar muitas vezes como momentos que antecedem momentos difíceis, momentos de treva. Então, entendamos desta forma. E Jesus disse aos discípulos: passemos para a outra margem. Essa palavra de Jesus também tem um significado de mudança. Né? De mudança. Jesus passa para um outro lado. Né? Então há uma necessidade. Jesus viu uma necessidade de passar para outra margem. E isso nos traz uma realidade de mudança. É um tempo de mudança. Né? É um tempo de uma nova missão. Algo novo vai acontecer. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco. Do jeito como estava, essa palavra é um pouco misteriosa. Como do jeito como estava, né? Do jeito como estava, consigo no barco, e os outros barcos o acompanhavam. Com certeza, aqui mostra Jesus que vinha em um momento de pregação, em um momento de evangelização, de curas, de ensinamentos, né? E aqui, ao entardecer, muitas vezes é um momento onde ele concluiu uma missão em um determinado lugar e passou para a outra margem. Então, mostrava também um certo cansaço, tanto que Jesus depois se encontrava dormindo, né? É um certo cansaço, ou seja, ali deu-se um tempo, né? Um ciclo, houve um ciclo, assim como Deus descansou na obra da criação, né? No 7º dia, ele repousou, né? A gente sabe, simbolicamente isso é expressado. Aqui também nós vemos Deus que conclui uma missão em um determinado local e depois ele então descansa. É um momento onde Deus descansa. Então Deus está atuando, está trabalhando, porém agora ele vai do jeito que estava, né? Consigo no barco, e os outros barcos o acompanhavam. Então, irmão, vem uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e se enchia de água. Jesus dormia na proa, né? Que ali geralmente é o lugar onde primeiro afunda um barco, né? E Jesus estava lá no barco. Mas mesmo Jesus estando ali, diante da situação, da tempestade, os discípulos, eles temeram, eles ficaram com medo da sua vida, com medo de perecer. E essa é a realidade que nós vivemos, né? Diante de tempestades como essa que nós estamos enfrentando, desse vírus, dessa pandemia, né? Diante de todas as outras ondas que sobrevirão sobre nós, sobre esse barco da humanidade que está sendo conduzido, os problemas econômicos, os colapsos que pode acontecer por causa
dessa situação, dessa crise. Tudo isso está acontecendo. E muitas vezes nós, nesse momento, perdemos a noção, perdemos a fé de que Jesus está no barco. Pode ser que ele esteja dormindo, parecendo que não está se importando conosco. Muita gente faz isso. E às vezes até mesmo onde está Deus nesse momento? Parece que Deus não está vendo, parece que Deus está castigando. Na verdade, Deus estava presente o tempo todo e está. Mas em alguns momentos, esse escondimento de Deus é o momento onde a gente reflete, é onde a gente para. Deus nunca quis o mal, O mal, nenhum mal vem de Deus, nenhum mal vem de Deus. Deus não é o autor do mal. Pelo contrário, as tempestades vêm pela ausência de Deus. O medo vem pela ausência de Deus. E nesses momentos é onde, assim como os discípulos, muita gente recorre a Deus e busca a Deus, até mesmo por falta de fé, de pensar que Deus os abandonou, mas recorre. Então, de todo o mal, Deus é aquele que pode tirar um bem maior. Ele pode, só Ele pode fazer isso, e Ele faz. De toda a situação de mal, Deus tira um bem maior. Deus tem um tempo novo, sempre após toda a realidade de maldade, toda a realidade de catástrofe, de destruição. Deus tem sempre a última palavra. O amor sempre vence, o amor vencerá. Em Deus nós já somos mais que vencedores, e Ele está no barco. Então, irmãos, nós somos chamados nesse momento de não deixar de saber e de viver essa realidade que Deus está conosco. Jesus está no nosso barco. Jesus vai cuidar de tudo. Sabemos que os sofrimentos virão, as tempestades virão, acontecerão situações que nos trarão situações de medo, mas a fé vive em nosso coração, ela é capaz de transpor todas essas realidades. A esperança que nós temos que ter em Deus, ela é capaz de superar todas as realidades, porque como diz a palavra de Deus em São Paulo, Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus, nada, irmãos. Então não tem nada que pode nos separar do amor de Deus. Ele já venceu, Deus já ressuscitou, E às vezes as pessoas numa situação dessa, elas ficam vivendo muito a realidade material somente, sabe, irmãos, que é triste, é lamentável. A gente tem que rezar muito por essas famílias que estão perdendo seus entes queridos, principalmente os idosos. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus sobre toda essa realidade, que Deus intervenha, que se levante sobre toda essa realidade e com a sua palavra domine toda essa tempestade, essas coisas. Mas nós temos que saber que Ele já venceu, que Deus já é vitorioso sobre todo o mal, inclusive sobre a morte. Esses irmãos, essas irmãs que estão falecendo nesse momento triste, lamentável, o coronavírus não os venceu, as doenças não os venceram, as dificuldades no sistema de saúde não os venceram, porque a esperança está em Deus, e Deus venceu a morte. O que pode nos separar do amor de Deus? A morte? Não pode, irmãos. Ele nos salvou, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele já nos garantiu a vitória. Por isso nós dizemos que em Deus nós já somos mais que vencedores, irmãos. Não é uma vitória nesse mundo, mas é uma certeza de que Ele está cuidando de nós, seja de uma forma, seja de outra. Ele nunca disse que não teríamos aflições, pelo contrário, tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Esse é o nosso Deus, e a sua palavra traz em nosso coração essa certeza, essa esperança e essa paz, porque o mundo precisa de paz, o mundo precisa de fé, principalmente nesse momento de calamidade. É preciso ficarmos com a paz no nosso coração, para que dessa forma consigamos prevalecer sobre todo o mal, porque já é uma vitória certa aqueles que confiam no Senhor. Então, nesse momento, muitos irmãos procurarão a Deus, muitos estão procurando,
e muitos o encontrarão porque Deus se deixa encontrar, né? Então coisas boas estão acontecendo e é isso que nós temos que propagar. Coisas boas estão acontecendo, pessoas estão se encontrando em família, quando muitas vezes ninguém tinha tempo para ninguém mais, até mesmo as famílias estavam se distanciando. Então, coisas boas estão acontecendo porque o amor sempre vence. O amor sempre vence, Deus sempre vence. Então, de toda essa realidade ruim que enfrentamos, infelizmente, Deus, o amor está prevalecendo. E é isso que nós temos que confiar, acreditar e viver nessa realidade. Não deixa que o medo tire de você o olhar em Jesus. Não deixe com medo, pelo contrário, que um temor aproxime você de Deus, aproxime você dessa esperança, aproxime você dessa palavra que não passará. Céus e terras passarão, irmãos, mas a palavra não passará, o amor não passará. E nós somos chamados a viver nessa eternidade com o Senhor. Então, o que Deus diz? Jesus estava atrás dormindo, com travesseiros, os discípulos acordaram. Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhe então: porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É Deus falando para nós, irmãos. Tendes fé. Tirai o medo do seu coração. Tendes fé em mim. Eu venci. Eu venci. Deus é maior que tudo isso. Deus é maior que toda onda negativa, que todo vírus, que todas as ideologias contrárias a Ele, todas as forças que muitas vezes, ao invés de ajudar, elas prejudicam as pessoas. Deus é maior. A palavra de Deus sempre vence. Jesus sempre vence. Ele vence. Então, mantenha sua fé firme no Senhor. Se aproxime de Deus. Medite a palavra. Deixe o seu coração se encher da esperança. Se encontre com Jesus nesse momento. Ele está no barco. Ele está no nosso barco. Ele está ali pertinho, irmãos. Muitas vezes dormindo. Acorde Jesus. Ou então, deite com Ele. Deixe Jesus ser o seu consolo. Deixe Jesus ser o seu refúgio nesse momento. Porque de fato, a quem iremos? Se só Ele tem palavras de vida eterna. Então, eu digo isso para finalizar. E como eles sentiram, né? Grande temor. E comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Então não ter medo, mas ter o santo temor. O temor de que nós temos um Deus que tem poder. É poderoso, é grande, é forte, é imortal. E que tudo fez para nos colocar próximos dele. E que está conosco e está no barco até os últimos dias. Então, seremos felizes, vivamos com esperança no nosso coração, vivamos com fé no nosso coração, não com medo, mas com temor de Deus. Voltemos a Deus, procuremos a Ele, confiemos nele, e assim também podemos viver como mais que vencedores. Podemos viver então como pessoas que já experimentam a glória de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe, né, cada um dos meus irmãos e irmãs, e que nesse novo tempo de Deus, diante de toda a situação difícil, Deus sempre traz algo novo. Eu posso até estender um pouco mais. Logo depois que Jesus passa para outra margem, e assim finalizo, vem o capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, que vai dizer que Deus é maior que o legião. É aquele episódio do possesso de Gerasa, né? Jesus entra numa cidade onde tinha um homem possesso que já há muito tempo estava ali entre os túmulos, como é muitas vezes a realidade de muita gente
que vive de notícia de cemitério, de notícia de túmulo, né? De morte. Muita gente que estão ali, vivendo ali, nesse negativismo, né? E Jesus, ao passar para outra margem, depois de tudo isso que aconteceu, ele leva uma libertação tremenda para aquele povo, para aquele homem que representa então talvez uma cidade, talvez um povo, talvez uma realidade de opressão maligna. E Jesus tem palavras de poder, e a sua palavra liberta aquele homem daqueles espíritos imundos. E faz então um novo tempo acontecer para essa realidade aonde Jesus chega. Então deixe Jesus chegar na sua vida. Você que talvez não estava tão próximo de Deus, deixe Jesus chegar na sua vida. Deixe a palavra de Deus libertar, né, a gente de todos os espíritos malignos que nos assombram e que nos faz viver uma vida dentro de um cemitério de maldade, de morte, de destruição. O nosso Deus é um Deus da vida, e para a vida eterna é que Ele nos chamou. Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã.